Boa noite mais uma vez, Claudinho, a todas e todos que estão aqui participando conosco. Quero fazer só 2 registros aqui de forma antecipada. Estou vendo aqui e estou achando super legal a Ivanete. Parece que ela está no ônibus e está conectada aqui com a gente, né? Deve estar, enfim, indo para casa e mesmo, né, no trajeto ainda fez questão de participar. Parabéns, viu, Ivanete, para você, e registrar também aqui a presença da Vera Freitas. A Vera, meu primeiro contato assim, com o órgão público foi aos 16 anos, quando eu fui estagiário da prefeitura, na agência de desenvolvimento, e a Vera me recebeu lá, né, Vera? Não vou falar quanto tempo tem isso não, mas eu tinha 16 anos. Então, foi também uma ótima convivência, além, né, de, relembrando a fala do Claudinho, a gente ter trabalhado junto no Pá de Obras no ano 2013. Bom, eu me sinto muito à vontade de estar aqui hoje, conversando com vocês, porque eu já defendo o servidor, vou continuar defendendo, simplesmente porque acredito nessa causa, e ninguém vai me convencer do contrário. Então eu quero sempre estar à disposição de todos vocês, sempre como estive, vou estar, e fico até feliz de poder participar mais uma vez aqui de uma conversa com vocês, de uma demanda para que a gente possa, e isso vai envolver prefeitura, sindicato, todos os atores envolvidos serão fundamentais na construção desse processo da solução que hoje a gente pode falar que está próxima do fim, né, de resolver o pagamento aí do valor referente à cesta básica. Eu acho estranho um pouco o nome, mas vocês se auto-intitularam dos excluídos, né? Então, a gente vai conversar sobre isso aqui. É fato que só da gente ter divulgado essa reunião online, as pessoas se movimentaram, né, correram atrás, fizeram acontecer, e que bom que isso aconteceu. Então, ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai falar mais a respeito, mas o que eu quero deixar muito claro é que eu faço de coração, de corpo e alma, porque realmente acredito no que estou fazendo. Por isso que eu acho que dá tão certo. Boa noite, pessoal. Eu sou a Amanda. Acho que a minha participação quando o processo já estava tramitando há bastante tempo, né? Porque a gente fala de um processo de 2015 e me perguntaram, acho que foi o Claudinho mesmo, me perguntou, olha, o que está acontecendo e tal. E assim, eu dei informalmente, claro, a minha opinião naquele momento e sempre vinham me perguntando o que é que está acontecendo e a gente ia, de certa forma, acompanhando e informando para vocês, né, da maneira que dava. Então, assim, até a proposta minha hoje de estar aqui é se eventualmente surgir alguma dúvida jurídica que eu, né, possa, estando de fora, responder, estou aqui à disposição para isso mesmo. Muito obrigada. Vocês conseguem me ouvir? Boa noite a todos, né? Eu quero dar essa boa noite agradecendo o Álvaro e o Cláudio por essa oportunidade, a doutora Amanda também, para questões relacionadas ao servidor público, posso construir com democracia, com participação da base, e vocês possibilitam essa realidade para a gente, né? Então, muito obrigada aí pelo momento dessa noite. Estou aqui à disposição, servidores que quiserem encaminhar as perguntas Álvaro, para a doutora Amanda, podem encaminhar meu WhatsApp, que eu estou aqui atenta anotando. Estão ouvindo? Boa noite, também estou à disposição, podem estar encaminhando as perguntas também no meu privado. Mas independente dessa amizade, ele já me confidenciou, ele vai lançar isso aqui em breve. Eu acho que, bom, não podia nem estar falando, porque quem vai lançar é ele, mas para eu ser muito reto nas minhas coisas e honesto com todos que estão aqui presentes, eu, inclusive, você estava presente, Claudinho, você viu eu falando, né, que eu quero muito que ele faça a reforma da reforma, né, eu provoquei ele nesse sentido, e ele já me confidenciou que ele vai sim fazer toda essa construção através, segundo ele, de diálogo com cada classe de servidor, com cada família, categoria de servidores, para ouvir tudo o que aconteceu de ruim depois do estatuto, para tentar, como eu disse, fazer a reforma da reforma. Então eu tenho convicção de que sim, isso vai acontecer,
e acho que isso vai ser lançado muito em breve. Detalhes desse acordo eu confesso para você que eu não tenho, tá? Porque eu não fui envolvido em conversa nenhuma entre a prefeitura e o sindicato. São os dois envolvidos na formalização desse acordo. Agora, o que me foi passado pelo próprio prefeito é que já, e inclusive ontem a gente viu, né, a divulgação em rede social, antes disso ele já tinha me informado que já estava acordado, acertado entre a prefeitura e o sindicato, que eles vão formalizar na justiça a comum intenção de resolverem essa questão do pagamento, do ressarcimento para todos os 920 e poucos, né, chamados excluídos. Eles vão formalizar isso na justiça e isso é nos próximos dias, tá? Isso não vai demorar, não leva tempo. E com a formalização desse acordo, encerra-se, portanto, qualquer recurso, mesmo que a prefeitura já tenha sido condenada em todas as instâncias, mas ela poderia tentar protelar de alguma outra forma. Isso a gente viu acontecendo muito no governo passado. Todas as formas, subterfúgios que existiam, juridicamente falando, para que a prefeitura pudesse atrasar o pagamento ou protelar essa decisão, a prefeitura fez. E agora não existe mais essa intenção por parte da prefeitura, né, com o governo de João Marcelo. O sindicato também é o responsável por fazer junto da prefeitura esse acordo, por celebrar esse acordo. Tendo formalizado isso na justiça, vai ser pago de imediato, porque recurso existe em caixa, né, da prefeitura. Não sei te precisar os detalhes desse acordo, mas eu acho que é algo só para formalizar, dar respaldo para o sindicato falando que ele conseguiu esse acordo, para a prefeitura demonstrando que não vai mais atrasar o cumprimento dessa sentença, para efetivamente fazer o pagamento para todo mundo. Eu tenho algumas aqui em áudio. Olha só, eu tenho 3 perguntas. A primeira pergunta da noite foi da Cristiane Fernandes, ela é professora no CAIC. A pergunta dela é a seguinte, acho que é para a doutora Amanda. Então, recebemos, ao mesmo tempo que os outros servidores, o que nos acarretou um prejuízo, nossos valores. Nos nossos valores serão incluídos juros pelo atraso desse pagamento? E tem uma outra pergunta também. Teremos que pagar advogado do sindicato caso essa situação seja resolvida por outra fonte? Conseguiu ouvir as perguntas, Cláudia? Cortou um pouco, então eu vou confirmar com você. A primeira é em relação ao recebimento de um valor corrigido em razão do atraso, é isso? Correto, doutora. A gente não sabe, né, até mesmo como o Álvaro disse, a gente não sabe como está sendo essa questão do acordo. A gente não sabe se, por exemplo, o sindicato vai fazer um acordo por valor certo, já indicando eventualmente uma tabela com o valor que cada um vai receber. A gente não sabe como que esse acordo está sendo, de certa forma, delineado. Espera-se que sim. Se fosse pela via normal, sem que as partes, de certa forma, se fossem compor para chegar num bem comum e terminar com o processo, vocês receberiam um pouco mais, sim, porque a atualização ela acontece até o efetivo pagamento. Como eles já receberam há mais tempo, então eles recebem um pouco menos. Vocês, na verdade, recebem um pouco mais, porque é justamente a atualização. Uhum. E a segunda é a questão dos honorários, né? Essa questão dos honorários, ela é muito controvertida, porque eu também não sei como que ela vai ser trazida no acordo, se ela vai ser trazida. O sindicato, ele deve ser, assim, deveria, né, de certa forma, já estar expondo isso para vocês, né, porque é o sindicato que representa todos vocês. E não me caberia aqui estar fazendo isso, e eu até adianto que eu estou fazendo isso respeitando, claro, meus colegas que estão lá também, mas a gente não sabe exatamente como que isso vai acontecer. Mas isso é um ponto muito sensível, é uma questão controvertida. Quem for lá receber, sabe que tem problemas, de que chega lá, tem que assinar várias declarações em branco, isso é o que me disseram, né, claro. Então, sobre esse ponto eu não sei dizer, sobre esse ponto eu acho que cada um deve se orientar no seu caso concreto, né,
E a gente tem que esperar para ver, na verdade, o corpo desse acordo para a gente poder, de certa forma, quem procurar, né? E, no caso, eu tenho um contato muito próximo com o Claudinho, a gente conversa muito sobre essas coisas, eu irei orientá-lo do que, se ele me perguntar, é claro, de qual vai ser a forma de ele receber. Mas eu acredito que, da mesma forma, com os não excluídos, quem for lá e assinar que concorda em pagar os honorários, mais do que justo também pelos profissionais que trabalharam ali, né? Mas isso a gente realmente vai precisar ver no momento certo o que a gente vai ter ali para poder trabalhar. Doutora Amanda, dando continuidade, chegou uma pergunta justamente nesse contexto. Ela não assinou ainda nenhuma declaração, ela sequer foi ao sindicato, e ela gostaria de saber se realmente, para ela estar recebendo, ela tem essa obrigatoriedade de estar indo lá ou não, se ela não vai receber. Olha, nesse processo, já viu algumas pessoas peticionando separadamente, e ora receberam, ora não. Então, assim, a gente também não sabe como que esse acordo vai trazer essa questão dos honorários, né? Porque, como eu já disse, o sindicato, ele representa vocês, mas parece que houve aí um conflito, né? Talvez não houve, vamos dizer assim, uma transparência, vocês, de certa forma, não se sentiram mais representados, e, em razão disso, vocês não querem que eles continuem representando, né? Então, assim, isso é realmente algo que a gente precisa verificar, a gente precisa ver como que vai vir esse acordo. Eu não quero orientar ninguém a fazer dessa ou daquela outra forma, cada um deve seguir realmente a sua convicção, o profissional que for contratado especificamente para isso, mas sempre nesse sentido que eu vai precisar ver o que foi que aconteceu. Mas algumas pessoas que esperaram o dinheiro retornar para o judiciário, foram lá depois e receberam, né? Mas isso é uma questão que eu acredito que, sim, esse acordo deve encerrar, de certa forma, essa parte que não se discute nada. Mas eu acredito, sim, né, apesar de como o Álvaro disse, né, vai encerrar tudo e tal, mas essa questão dos honorários realmente é uma questão que eu acredito que vai ficar pendente, que ainda vai dar recurso, e cada um vai poder agir, assim, da forma que melhor convir. Porque como eu realmente também não tenho esses detalhes, eu queria me propor, junto da Procuradoria da Prefeitura, buscar essas informações para informar de volta. Aí eu talvez concentre em você, Claudinha, essas respostas, e você se encarrega de passar para a turma. Então, ou seja, essas perguntas eu não sei se estão sendo anotadas, além de serem feitas aqui, mas se puderem ser anotadas, e as que a gente não tiver resposta agora, me passar depois, para eu correr atrás dessas respostas para vocês. E, por exemplo, essa questão que a doutora Amanda trouxe, para a gente tentar evitar recursos futuros, a gente buscar, junto à Prefeitura e ao sindicato, falar, olha, isso aqui pode dar uma discussão futura, vamos tentar já apaziguar de uma vez, para finalmente resolver tudo, entendeu? Então, acho que esse é um caminho bom para todo mundo, né? A gente pode tentar fazer isso. A Daniele fez uma pergunta aqui no chat, Cláudio. Ela gostaria de saber quando a prefeitura cita, né, a questão de discutir todos os processos, né, todas as questões judiciais, ela se refere a todos ou somente o da cesta básica? Não, mas já respondendo, né, não sei te falar, não acredito que sejam de todas as ações, não, porque são muitas. Vou dar um exemplo para vocês que foi algo que ninguém talvez discute isso e que é algo prejudicial para vocês também, que infelizmente foi proposto pelo governo passado e que infelizmente também a Câmara aprovou sem muitos questionamentos, né? Com o meu voto contrário, óbvio, tal do RPV, né, doutora Amanda? A senhora deve ter sido, inclusive, impactada também de forma negativa com essa lei, que antigamente, RPV o que quer dizer? Todas as ações que alguém ingressou, tem algum problema judicial com a prefeitura tem que fazer algum tipo de pagamento, ressarcimento para alguma pessoa? Antigamente, se essa ação judicial, a prefeitura tinha que indenizar até R$30 mil alguém, a prefeitura podia fazer o pagamento direto.
Passado esse... Eu estou arredondando o valor, tá, gente? Não era 30 mil e alguma coisa. Se o valor fosse superior a isso, entra na tal da fila do precatório, que aí perde de vista que aqui em Nova Lima existem vários precatórios, foi um valor superior. E Vitor, no governo passado, diminuiu de 30 para 7 mil reais. Ou seja, todo mundo que tiver que receber uma indenização acima desse valor vai receber, sabe-se lá Deus quando. Entendeu? Então, ou seja, foi outra questão, além do estatuto que foi, infelizmente, repito, aprovado, que prejudica, porque eu sei que tem vários servidores que têm valores a receber superiores a esse montante. Um exemplo, prefeitura de outra forma equivocada estava mandando embora aqueles servidores que no dia do seu aniversário, ao completarem 70 anos, a prefeitura não ligava para dar parabéns, não, ligava para mandar embora. Quando a gente sabe que a lei federal fala que a aposentadoria é só de 75 anos. Todos que aconteceram isso, eu ingressei na justiça, nós conseguimos voltar naturalmente para a prefeitura de forma até muito rápida, mas o tempo que aquela pessoa ficou fora do trabalho, a prefeitura que errou em mandar embora, então ela faz jus ao recebimento do salário, né, daquele período. Tem gente que vai receber mais do que isso, não sabe-se lá quanto que vai receber. Álvaro, chegou uma pergunta aqui, eu acho que está até um pouquinho dentro aí do tema, porque ela colocou que, infelizmente, né, tendo em vista a questão do estatuto, né, várias foram as perdas, precisa ser retornado o fundo, ou então uma previdência privada. E muitos houve o desligamento compulsório dos aposentados, né, que é o que você acabou de falar. Ela está perguntando se essa exclusão indevida, se ela cabe uma indenização por danos morais. Olha, todas as ações que a gente entrou, nenhuma a gente reivindicou danos morais, não. A gente só pediu a reintegração, né, da pessoa ao cargo e que, igual eu disse, o período que ela ficou fora, não por culpa dela, mas por culpa da prefeitura, que ela recebesse o valor referente aos dias que ela deveria ter trabalhado. Então, assim, eu não sou, apesar de muita gente achar, eu não sou advogado, então eu não sei se isso cabe. Em momento nenhum a gente reivindicou. Tá? E outra coisa, só para finalizar, perdão, Claudinho, perdão, Letícia, só para finalizar, porque foi falada a questão do fundo, né, do FGTS e da Previdência. Infelizmente, gente, FGTS, e não é por minha vontade, não, mas o caminho que foi adotado quando aprovou o estatuto é um caminho sem volta. FGTS não volta em Nova Lima. Infelizmente, isso não, é um caminho que não tem volta. O que a gente precisa fazer é reivindicar por uma previdência própria do servidor público de Nova Lima, igual, por exemplo, o Rio Acima tem. Então, acho que o caminho que a gente tem que percorrer é nesse sentido. Tá. E ela está acrescentando aqui se caberia danos morais pelos excluídos da cesta. Se caberia um outro processo aí, além da questão do novo cálculo, né? Que vai ter esse diferencial, porque fomos excluídos, não recebemos no mesmo tempo dos demais, se caberia uma outra ação por danos morais. Eu acho que é com a doutora Amanda, né? O que acontece? A gente está falando de direito e houve, de certa forma, um direito que não convergiu para que vocês, né, recebessem naquele momento. Houve a discussão, né, de que alguns tinham acumulação de função e estava recebendo 2 vezes ou não. Então, assim, de certa forma, está se discutindo o direito, o puro direito. Então, eu não vejo que houve uma lesão, houve um ato, a prática de um ato lícito que seria sujeito à indenização de forma, não foi feito. A prefeitura, o sindicato, todo mundo não convergiu para que isso acontecesse. Não, isso foi uma consequência, porque o direito ali, de certa forma, ele precisou ser interpretado. Então, eu não ajuizaria uma ação pedindo danos morais assim, para cliente nesse sentido. Eu não acho que cabe. Cláudio, eu tenho 2 aqui que já estavam anotadas e tem mais 3 aqui no WhatsApp que eu te digo daqui a pouco. Uma delas, você chegou a discorrer um pouquinho sobre
É a pergunta da Michele, que é fiscal. Ela pergunta se quem entrou com a pensão individual no processo coletivo, se vai ter problema em receber e também como é que fica a questão de quem não assinou os documentos do sindicato. Né? É a pergunta da Michele. E a outra pergunta da Rosemary, que é professora no Emília de Lima, que talvez seja para o Álvaro. Eu gostaria de saber se o prefeito ele pode passar acima do judiciário, sendo órgão público, e realizar esse pagamento do dinheiro de cesta básica, que já vem se arrastando aí há muito tempo. Não, eu sei que ela diz das petições individuais e de quem já anteriormente enviou documentos para o sindicato, certo? Mas repete, por favor, assim. Tá bom, o áudio tá baixo. Melhorou um pouco? Então, vamos lá. A Michele, ela pergunta se quem entrou com as petições individuais do processo coletivo vai ter algum problema para receber a ação. Olha, eu não vi, né, a gente acompanhou alguns, mas eu não vi nenhum dos que vocês se autodenominaram excluídos, eu não vi ninguém da parte dos excluídos tendo ajuizado. E sim, tendo sido apreciado, né? Porque para eles o valor ele não estava líquido, né? Ele não estava correto para vocês receberem. Então, por isso até mesmo que o processo continuou tramitando para se ter realmente qualquer quantia que se deve pagar a vocês. Então, eu acredito assim, até mesmo, né, na questão de se ter um acordo aí para se fazer, isso não interfere, o acordo, eu acho que até responde a segunda pergunta, né, salvo engano, me recordo um pouco dela, o acordo ele vem justamente para poder colocar um fim ali no que se está sendo discutido, no que está sendo controvertido, no que as partes não concordam, né. Então, o acordo, o prefeito ele pode, no caso, se faz por meio da procuradoria, né? Mas o município pode sim celebrar um acordo com o sindicato para que se tenha um valor certo para cada um receber, né? Agora, como isso vai acontecer, a gente não sabe se vai ser justamente, como eu disse antes, uma lista pronta, se vão averiguar de novo as diárias. Parece, eu não estou lembrada agora, mas já teve, né, Claudinho, a apresentação de uma nova lista, que essa controvérsia tinha sido afastada ou não? Assim, porque o sindicato, né, como eu já disse, representa vocês e vocês podem lá, né, de certa forma, perguntar e procurar saber o que é que está norteando aí cada decisão deles, cada petição e a forma como eles estão levando isso aí. Mas eu acredito que, respondendo a Michelle, é claro, não tem nenhum prejuízo. E cá para nós, qual que é o meu entendimento? O sindicato está defendendo os interesses dos servidores. É o meu entendimento, tá? Não estou falando que é a regra. O meu entendimento é isso. O sindicato defende os interesses dos servidores. Independente se tem ingressado com a ação através do sindicato ou não, é interesse do servidor defendê-lo. Então, eu entendo, eu posso levar com o maior prazer do mundo essa proposta para a prefeitura e eu repito, eu entendo que vai ser aceito. Claudinho, te ser muito sincero, isso não me preocupa, isso não altera a minha conduta, isso não vai mudar a defesa que eu faço em relação ao servidor. Se quiser me marcar, se não quiser me marcar, eu vou continuar atuando do mesmo jeito, com ou sem sindicato, com ou sem marcação em rede social. Então, eu não estou muito preocupado com o que está sendo colocado da forma que foi colocado. Eu estou aqui para servir vocês. Isso que para mim que está valendo. O resto não altera muito para mim, não. Ô, Cláudia, eu estou até com uma pessoa aqui no privado do WhatsApp, ela até perguntou, quem assinou a procuração, assinou por se sentir pressionado, por ouvir que se não assinasse, não receberia. Terá que concluir como válido honorários, provavelmente virá a ser cobrado. Ela pode voltar atrás e pedir para cancelar esta procuração? Ou não?
Essa pessoa está no grupo dos excluídos? Sim, é excluída também. Assinou procuração. Entendi, não, se a procuração ela não foi utilizada, né, sim, uma procuração pode ser revogada a qualquer momento, mas eu acredito que neste caso, eu vejo vocês todos muito descontentes com essa posição, mas na hora efetivamente não se faz nada, né? Então acredito que vocês realmente devam se juntar e procurar algum meio, né? Porque se vocês estão dizendo que a coação, que realmente não querem, o sindicato de certa forma defendeu os interesses, sim, né? Em algum momento o que me relatam é que deixa a desejar, mas a procuração ela pode ser sim revogada, mas eu sugiro que vocês, né, tomem alguma medida mais efetiva, né? Em relação a isso. Ok, respondido. Eu tenho que, depois dessas duas perguntas que eu tenho aqui, você me fala se a gente encerra ou se continua recebendo as perguntas, tá? Eu pretendi o seguinte. A Maria do Carmo. Oi? Maria do Carmo. A Maria do Carmo, professora, ela pergunta como que fica a questão daqueles servidores que têm 2 vínculos, né? Que foi uma das questões que acho que a gente discutiu na primeira live. E também uma pergunta que veio aqui do chat a respeito do período de licença médica, se esse período vai ser considerado ou não nos cálculos. Claudinho, eu tenho que refrescar isso à memória no estatuto, porque tem isso lá na previsão estatutária. Confesso que de cabeça eu não sei. Mas pode ficar aí também para essa semana eu já responder para vocês, porque eu tenho que resgatar lá nos artigos do estatuto, porque lá tem a previsão dessas licenças, afastamentos, se bem que eu não sei, né? É uma regra que entrou no jogo depois, né? Também não sei. Não sei responder isso, não. Tem que pesquisar para passar uma resposta mais certa. Assim, eu não sei, porque essa não é uma demanda minha, eu não sei se existe algum instrumento coletivo, né? Algum acordo ou uma convenção coletiva que estabelece especificamente para esses casos, mas na CLT normal, né, e aí a gente está dizendo assim, não tem nem cesta básica na CLT, né, a CLT ela sempre vem por um instrumento além. Pelo bom senso, né, e a gente sempre diz que a gente resolve direito muito pelo bom senso, a cesta básica ela viria uma vez só, para quem teria cargo duplicado, e em caso de licença, justamente a convenção coletiva que traz, porque tem convenção coletiva aí que tira do funcionário, que tira do empregado, e tem convenção coletiva que mantém, né? Então, realmente precisaria verificar isso mesmo, Álvaro. Eu não sei, eu não conheço a convenção de vocês, e deixa eu ver se no processo é claro que tem, né? Às vezes eu consigo ver aqui por enquanto, para a gente já responder. Tem uma pergunta aqui também em relação à questão dos estatutários que recebiam a cesta, né? Se eles terão o direito, porque no processo a prefeitura havia citado a exclusão de alguns nomes, né? Incluindo os dos estatutários. Se nesse novo diálogo entre a prefeitura e o sindicato, se eles serão contemplados com o pagamento da cesta básica. Você sabe quantas são as pessoas por alto, Claudinho? Posso levar esse pleito para a prefeitura também. Está aparecendo aqui também, Álvaro, os que foram licenciados através do CAT, né? O acidente de trabalho dentro do local de trabalho, que também tiveram os nomes excluídos dos excluídos. Pois é, vocês podiam fazer o levantamento de todas essas situações, porque aí eu vou reivindicar lá junto da prefeitura. Ô, Cláudio, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta e fazer uma proposta para você. Eu penso que é muito importante a gente refletir sobre uma questão que pode perpassar esse acordo.
No último estatuto que o sindicato aprovou, que quase ninguém na base tem acesso a esse estatuto, ele prevê mais uma taxa referente às negociações que o sindicato faz. Então, uma preocupação que eu tenho, né, sendo o estatuto aí acima dos interesses da diretoria do sindicato, é se essa negociação que está sendo feita, se isso vai trazer mais uma taxa, né, para ser descontada aí nessa ação. Então, nessas demandas que o Álvaro vai levar, se tiver incluído, né, esse direito do sindicato, tentar buscar um acordo, mas que não acarrete mais descontos para quem ainda não recebeu a ação, né? E aí uma proposta de encaminhamento para você discutir aí com o Álvaro é para que seja garantido a nós o direito de ter acesso a esse acordo. Seria muito mais viável encaminhar um acordo para a justiça se nós tivéssemos ciência e tivéssemos de acordo, né? Então, o Álvaro, como representante do Legislativo, se ele pudesse nos ajudar aí a ter acesso quanto antes a esse acordo. Entendi. Tá picando um pouquinho o áudio, mas eu entendi. Ou seja, levar essas questões, certificar de que não haja mais um desconto, né, por parte do sindicato, do valor que vocês vão receber, e antes de formalizar esse acordo, fazer vocês tomarem conhecimento, não é isso? Correto, Álvaro. Além da taxa da assessoria jurídica e da taxa do contador, que não seja cobrada de nós taxa negocial. Taxa o quê? Taxa negocial. Foi mais uma taxa estabelecida no Estatuto do Servidor Público, que a categoria não participou dessa discussão, mas que estabelece um percentual de desconto em todos os acordos firmados entre o sindicato e a prefeitura, né? É uma questão que me preocupa muito, porque a gente sabe que recentemente foi instituída uma mesa de negociação. Essa questão que a gente está discutindo na noite de hoje, ela está sendo discutida nessa mesa de negociação, e o estatuto, ele estabelece uma taxa que o sindicato pode estar cobrando fruto dessas negociações, né? E aí, os vereadores também, como representantes, né, do legislativo, que eles possam aí puxar para si também essa demanda, para a gente não fique refém aí de vários descontos, né? Porque senão daqui a pouco a gente não recebe nada. No novo Estatuto do Sindicato, isso foi também aprovado em assembleia, mas com membros da diretoria do sindicato. Não temos acesso ao estatuto. Claudinho? Cláudio. Não, eu só queria deixar mais uma vez registrado, tudo que foi demandado, que é muita coisa, né? Vocês podiam depois me passar por escrito, né? Fazendo favor para eu não esquecer, tá? E eu poder dar retorno de tudo que foi questionado aqui. Não, gostaria de agradecer, né? Seu comprometimento, seu empenho a toda hora, fim de semana, 21h30, 22 horas, doutora Amanda, Álvaro sempre nos representando, né? Muito obrigado, sempre um ouvinte, levando nossas demandas. Esse governo de João Marcelo, que também está um governo ainda recente, né? Mas a gente consegue perceber o diferencial em querer ouvir, em querer sentar para poder intermediar, né? Em fortalecer o laço com o servidor. E isso não se daria se não fosse através de você, Álvaro. Então, assim, o meu muitíssimo obrigada. E eu tenho certeza que várias pessoas também
são muito gratas a você, viu? É muito grato. Então, obrigada a todos vocês. Uai, Claudinho, com o maior prazer, inclusive baseado na informação que a prefeitura trouxe de que vai realmente, e eu brinquei, né? Brinquei, mas pode ser que seja isso mesmo, fazer a reforma da reforma. E eu acho que é, inclusive, algo muito interessante de eu poder conversar com todas as categorias de servidores para quando a prefeitura realmente propor algo, eu tendo conversado com todas as categorias, eu vou conseguir bater um texto da prefeitura com a realidade de cada categoria e ver se o texto está contemplando a realidade de cada um dos servidores. Em total disposição, disponibilidade, e vamos organizar isso sim, vamos começar a fazer já no início do mês que vem. Que é semana que vem. Eu gostaria muito de colocar aqui a sombridade, Álvaro, eu já até falei isso com você em outros momentos, é única, porque você foi reeleito, mas você não foi reeleito pelo servidor. E você é o vereador que mais levanta a bandeira do servidor. Então, eu gostaria também de deixar aqui que os servidores que estão presentes, né, que analisem, vejam quem realmente nos defenda, para que na próxima eleição a gente vote consciente, porque nós precisamos de vereadores na Câmara, como Álvaro, que vá para a linha de frente junto com a gente. Porque se não fosse por você, onde nós estaríamos? Lá atrás ainda, ó, esperando um acordo ainda com a prefeitura, né? Ó, fiscais, em seguida enfermagem. Já tem a sequência. Vamos fazendo a listinha. Olha, mais uma vez eu quero me colocar à inteira disposição de vocês. Estou vendo Letícia levantando ali uma placa, né? Volta às aulas com vacina. Eu tenho tratado essa questão, viu, Letícia? Inclusive, ontem à tarde nós fizemos uma reunião a tarde inteira com o prefeito. Parte da tarde, a secretária de Educação esteve presente. A gente questionou muita coisa da secretária, que eu tenho feito algumas lives, né, semanais para conversar com todos os atores envolvidos aí no universo escolar. E a insatisfação está muito grande, a insegurança está maior ainda, e a gente levou isso. E as coisas que ela colocava, não, mas nós estamos fazendo isso. Eu falei, olha, então está faltando a senhora conversar com as pessoas e repassar essas informações, porque na ponta lá da linha não está chegando, né? Então, assim, depois com calma, eu não sei como é que está o tempo, eu acho que já está acabando, com calma, a gente pode tratar desse assunto, se quiserem. Daqui a alguns dias a gente pode fazer outra reunião dessa para falar sobre isso, tá? Estou à disposição também. Mas, de qualquer forma, é reafirmar aqui meu compromisso com vocês. E é porque eu acredito mesmo, gente. Então, assim, ninguém vai mudar, me tirar isso da cabeça que eu estou do lado certo da história, não. Então, eu estou do lado de vocês, vou reivindicar por vocês e espero que, a partir de agora, a gente consiga alcançar resultados efetivos em favor do servidor público. Estou à inteira disposição para servir os servidores. Eu quero só reforçar também que, da mesma forma que o Cláudio, eu não tenho interesse nenhum, até mesmo assim, eu venho só para reforçar, porque ficam aquelas dúvidas, e o que no geral eu posso responder, eu respondo, eu acompanho mesmo o processo, mas eu acompanho daquele jeito, eu mando para o Cláudio de certa forma interpreta, e a gente vai, de certa forma, passando informação para vocês, mas a gente fica na frente, a gente acaba sendo alvejado, né? Então, eu precisava reforçar esse nosso interesse e parabenizar o Álvaro e o Cláudio, porque obter um acordo nessa altura do processo realmente é algo que era inimaginável, assim, para vocês. Então, assim, a iniciativa deles, vocês realmente precisam, de certa forma, juntar com eles, agradecer mesmo, porque é algo que a gente não esperava e não se imaginava mais que poderia acontecer. De toda forma, estou à disposição, né, com a minha participação, né, eu sempre vou participar sem qualquer interesse, não acompanho muito diretamente, mas no que eu puder ajudar, pode falar com o Cláudio passa para mim e a gente vai acompanhando com vocês. Obrigada. Ô, Cláudio, só agradecer você, o Álvaro, a doutora Amanda,
por estar sempre à disposição aí, junto conosco, nessa luta pela garantia dos nossos direitos. Valeu demais, minha internet caiu, eu não consegui ouvir a fala toda do Álvaro. Espero que o Claudinho prepare o vídeo aí para a gente. E muito obrigado pela participação de todos nessa noite. You can hold on to, looking deeper through the telescope. You could see that your home's inside of you. Just know that wherever you go, no, you're never alone. You will always get back home. Get ready, 'cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon into our eyes.